Eu tenho uma notícia péssima e uma notícia incrível. A péssima é que o mundo é um espelho cego. Ele não julga, ele apenas copia. Se você emana escassez, ele te devolve miséria com precisão matemática. Agora, a notícia incrível: no momento em que você altera o seu homem interior, o espelho perde o sinal e é obrigado a processar sua nova imagem. Você não precisa mudar o mundo, só precisa mudar o que o mundo está copiando. O mundo é reflexo. Se você está aqui agora é porque provavelmente sente que está vivendo abaixo do seu potencial. Talvez você se esforce, estude, trabalhe 12 horas por dia, mas parece que existe um teto de vidro que você não consegue atravessar. O que eu vou te ensinar hoje é o princípio do espelho. É o básico que funciona. É a tecnologia que diminui o seu esforço e te tira da zona de azar para te transformar no autor da sua própria galáxia. Você vai se tornar um deus na Terra. Dinheiro, amor, saúde, nada disso é sorte, é reflexo. Eu preciso confessar algo. Durante 5 anos da minha vida parecia que eu era um imã de azar. Parecia que tinha uma nuvem preta em cima da minha cabeça. Tudo que eu tentava dava errado. Se alguém me perguntasse, você tá bem? A resposta óbvia seria não, tô péssimo. Eu não entendia por que pessoas menos esforçadas que eu conseguiam resultados e eu não. Eu achava que faltava estratégia, mas não. O que faltava era entender a estrutura da realidade. Quando eu entendi o que eu vou te mostrar agora, a mágica aconteceu. E sim, eu uso a palavra mágica porque o resultado é tão rápido que para quem vê de fora acha que você está trapaceando na vida. O que eu chamo de princípio do espelho é conhecido nas tradições antigas como o princípio da correspondência. Ele dita o seguinte: aquilo que está dentro é como o que está fora. Aquilo que está abaixo é como o que está acima. Preste atenção na palavra como. Não quer dizer que são coisas iguais. Quer dizer que são coisas semelhantes. Se sua casa está uma bagunça, com roupas jogadas, louça suja, isso é apenas um reflexo do seu interno que está desorganizado. O modo como você dirige um carro, apressado, nervoso, com medo, é exatamente o modo como você pilota a sua vida. Você não vive no mundo, você vive na sua expressão do mundo. Não tem como viver uma vida fora de você, porque o fora é apenas um teatro do que já existe dentro. O ser humano está em constante estado de expressão. O seu sucesso financeiro ou o seu fracasso amoroso é apenas a peça teatral que o seu interno está encenando agora. Quer entender a estrutura da realidade? Vá para a Bíblia. Ela é o maior manual de metafísica que existe. Em Gênesis, Deus disse: haja luz. Mas espera, Deus não é um homem. Não existe português, inglês ou hebraico quando o mundo foi criado. Então, como ele disse? Ele vibrou. Quer ver? Faz o teste. Coloca a mão na garganta ou aqui na frente da boca e começa a falar. Sente isso? Isso é vibração. As palavras são apenas o veículo de uma frequência. O mundo foi criado através de uma vibração primordial. Tudo o que você vê, essa mesa, seu celular, a árvore lá fora, são apenas diferentes estados de vibração. A água vibra em uma frequência, a rocha em outra. E aqui está a chave de ouro. Você é imagem e semelhança desse Criador, o que significa que você tem a mesma ferramenta de criação, a sua vibração. Você é um co-criador. Você não cria árvores ou planetas, mas cria o seu mundo particular, seus termos, sua riqueza, seu amor. Você cria pela ressonância que emana para o universo. Para ficar bem prático, imagine 3 caras. Espera aí. Imagine 3 caras, tá? Aqui, o Zenon, o Morninho e... deixa eu ver... e o Zicado. Deixa eu desenhar eles aqui, pera aí. Então, a gente tem o Zenon. Vou deixar ele com uma cartola, você já vai entender. Esse daqui, o Morninho, tá? E o Zicado. O Zicado tá aqui meio triste. Você já vai entender. Todos têm a mesma idade, a mesma religião, as mesmas condições financeiras, moram no mesmo bairro.
têm a mesma inteligência, só que 10 anos depois acontece uma coisa. 10 anos depois, a vida deles é completamente diferente. Zenon, o bem-sucedido. Por isso que eu desenhei uma cartola aqui, tá ligado? Ele se tornou bem-sucedido, se tornou próspero, influente e feliz. E a gente tem o morninho, o meia-boca. Ele tem uma vida mediana, não é horrível, mas também não é o que ele sonhou, é uma vida mediana. E tem o zicado, o horrível. Ele empobreceu, vive amargurado, nada dá certo pra ele. Você pode pensar, o zicado deu azar. Não, o texto diz que eles passaram pelas mesmas circunstâncias. A diferença é que cada um criou um mundo particular diferente. Quando a crise financeira bateu na porta de todos, o Zenon sentiu o golpe, mas ele não deixou a crise entrar nele. Enquanto o mundo lá fora gritava escassez, ele mantinha imagens internas de um futuro próspero. Ele ia dormir visualizando a esposa, os filhos e a liberdade. Ele criou uma vantagem interna. Ele não aceitou o estado que o mundo queria impor a ele. Ele impôs o seu estado ao mundo. Agora, a falha do morninho. Ele é o cara que construiu a casa sobre a areia. Ele até tem pensamentos positivos de vez em quando, mas ele não é a frequência. Aquilo internamente de fato. Quando o vento da realidade bate forte, ele balança e volta para a mediocridade. Ele é um frango do universo, por assim dizer, um macio. Agora, a queda do zicado. Ele escolheu o pessimismo como base. Ao olhar para a crise, ele viu e disse assim: viu? Eu sabia que ia dar errado. O espelho do mundo simplesmente disse: sim, você tá certo. E deu mais motivos para ele sofrer. Lembra que Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas? Onde você acha que fica essa casa? No céu? Acima das nuvens? Tem uma música do Charlie Brown Jr. que ele dizia assim, que descobriu que o azul é a cor da parede da casa de Deus. Mas a verdade dita pelos evangelhos apócrifos e pela própria estrutura da realidade é que o reino dos céus está dentro de você. Essas moradas não são quartos em uma mansão celestial, elas são planos de frequência. O Zenon, o morninho e o zicado estavam no mesmo bairro físico, mas moravam em casas vibracionais completamente diferentes. O Zenon morava na mansão da possibilidade, o morninho morava no cortiço da mediocridade e o zicado morava no porão do pessimismo. Muita gente lê a frase "tem bom ânimo, eu venci o mundo" e acha que Jesus estava falando de uma guerra física, que nem aquela cena do 300 em câmera lenta. Cara, não tem como você vencer o mundo saindo na porrada com todo mundo, velho. Vencer o mundo significa vencer a influência do externo sobre o seu interno. É você manter a sua casa sobre a rocha. A rocha é o seu estado vibracional inabalável. Quando você para de reagir ao que o espelho te mostra e começa a ditar o que o espelho deve refletir, você vence o mundo. Durante muito tempo estudando sobre filosofia e literatura, eu ouvia sobre essa vida interior. Eu não entendia o que era até observar uma criança. Uma criança olha um monte de areia e constrói um castelo. Por quê? Porque dentro dela o castelo já existe. Um adulto passa pela mesma areia, pisa nela e nem percebe. Por quê? Porque a vida interna dele morreu. Ele se tornou um macio, um frango do universo, por assim dizer. Alguém que só acredita no que vê. Para o mundo te copiar, você precisa dar a ele algo para ser copiado. Se dentro de você só existe o replay das suas dívidas e dos seus traumas, o espelho vai continuar projetando isso. A partir de agora, você vai parar de viver com base no que acontece fora. A maioria das pessoas é vítima. Alguém termina um relacionamento com elas e elas criam um padrão, tipo, ninguém presta. O espelho diz, certo, vou te mostrar só gente que não presta. Você criou um padrão tóxico.
Para quebrar isso, você precisa de uma visualização ardente. A cena. Crie uma cena do seu mundo perfeito. Não é um borrão. É um filme em 4K. Quais pensamentos o seu eu do futuro tem? Ele está preocupado com boletos de amanhã? Não. O sentimento. Sinta o alívio, sinta a gratidão, sinta o que eu chamo de saudade do futuro. É quando você visualiza tanto algo que o seu corpo começa a sentir saudade daquilo que nem aconteceu fisicamente. A ação. Como esse seu você próspero caminha, como ele fala, como ele trata as pessoas. A lei da ressonância. Você não cria as coisas do nada. Você ressoa com aquilo que já existe no campo quântico. Tem aquela frase do Shakespeare, do Hamlet, dizendo para o amigo dele Horácio, né? Existe mais coisas entre os céus e a terra do que julga nossa vã filosofia. O que eu quero dizer com isso, em essência, nesse sentido? Se eu gosto de azul, eu vejo um sofá azul e o desejo. Se eu gosto de laranja, agora o sofá azul é invisível para mim. Tipo assim, se você for de uma cidade a outra e chegando nessa outra cidade, alguém pergunta quantos carros vermelhos você viu, você vai dizer, pô, eu não vi nenhum carro vermelho. Agora, se você sair dessa cidade de novo, fazer esse mesmo trajeto, mas dessa vez prestando atenção nos carros vermelhos, quando chegar aqui você saberá quantos carros vermelhos, porque você focou naquilo, aquilo passou a existir para você. Quando você muda seu mundo interno, você começa a enxergar oportunidades que sempre estiveram lá, mas que a sua vibração antiga escondia de você. Embora o seu homem exterior envelheça e se corrompa, o seu homem interior se renova a cada dia. Esse homem interior é o seu verdadeiro eu. Ele não morre, ele não teme e ele não é limitado pela conta bancária. O seu reino não é desse mundo físico. Ele nasce dentro e transborda para fora, o mundo reflexo. Avalie-se agora. Tudo o que você deseja já existe no seu interior. Você só precisa ter a disposição de tornar o seu sonho a sua única verdade. O mundo externo pode resistir no começo. O espelho pode demorar uns dias para ajustar a imagem. Mas se você se mantiver na rocha, ele terá que te obedecer. É lei, é física, é o divino. Se você quer aprender o passo a passo de como eu saí daquele azar de 5 anos para viver uma vida onde eu dito as regras, eu criei o Manual do Despertar da Identidade Divina. São 7 dias de imersão total em pensamentos, sentimentos, ação e autoimagem. É um manual prático para você construir um mundo interno tão sólido que as pessoas vão achar que você está trapaceando a realidade. O link está aqui na descrição, cai para dentro do projeto do Manual do Despertar da Identidade Divina. Eu me chamo Thiago, eu falo de filosofia, física quântica, espiritualidade e de como você pode se tornar um deus na Terra. Não seja do mundo, seja um autor do seu mundo. Um beijo, eu amo você, valeu!